A paz do Senhor Jesus para todos os nossos queridos adolescentes. Eu agradeço a Deus por momentos como este, que na verdade são grandes oportunidades que nós temos, de juntos nós conhecermos ou aprendermos um pouco mais sobre a vontade de Deus para a nossa vida. E principalmente a escola dominical, ela nos proporciona esses momentos e contribui grandemente para o nosso crescimento espiritual e também para o crescimento do nosso conhecimento acerca do nosso Deus. Bem, o título ou o tema do nosso trimestre é este: História da Igreja para Adolescentes. Afinal de contas, nós estamos falando principalmente para adolescentes. Estamos aprendendo juntamente com os adolescentes. E o título da nossa lição, que é a terceira lição desse trimestre, é este aqui, o nascimento histórico da igreja. O nosso texto bíblico está registrado no livro dos Atos, do capítulo 2, do verso 1 ao 11 e do 37 ao 41. E o destaque diz o seguinte: os apóstolos faziam muitos milagres e maravilhas entre o povo, e os seguidores de Jesus se reuniam no alpendre de Salomão. Atos capítulo 5, versículo 12. Peço a todos que façam a leitura do texto bíblico, para uma melhor compreensão do assunto que nós estamos estudando hoje, nessa lição. Bem, acredito que a maioria de nós, desde que nascemos, nós somos cristãos. Os nossos pais já eram cristãos, e a partir de então, durante o nosso crescimento, eles foram nos passando ensinamentos acerca da palavra de Deus, e nos cultos que nós começamos a frequentar, principalmente naqueles que eu citei aqui, estudo bíblico, escola bíblica dominical, nós começamos a aprender muito sobre as histórias bíblicas, sobre Jesus e tudo mais, as promessas de Jesus para nós, e tudo mais. Mas, às vezes, nós nunca tivemos a curiosidade ou talvez o interesse de aprender sobre como foram as coisas, como tudo aconteceu no início da igreja. Mas hoje nós vamos entender um pouco dessa história. Quero até lembrar a todos aqui do que Jesus disse a Pedro, no Evangelho de Jesus que Mateus escreveu, no capítulo 16 e o versículo 18, quando Jesus disse assim para Pedro, que edificaria a sua igreja e as portas do inferno não prevaleceria contra ela. Jesus disse assim para Pedro. E os tempos passaram, Jesus foi perseguido, crucificado, morto, ressuscitou, e durante o tempo que ele esteve com os discípulos, ainda depois de Jesus ressuscitado, uma certa vez ele disse para os discípulos assim que não se ausentasse de Jerusalém, mas que eles permanecessem até que eles fossem revestidos do poder. E foi o que aconteceu. As promessas de Jesus, elas não falham, Jesus é fiel para cumprir com as suas promessas. E a Bíblia diz assim, que no dia de Pentecostes estavam todos reunidos, e de repente veio do céu um vento, o som de um vento, o som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa onde eles estavam assentados. E todos, a Bíblia diz assim, que todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E a partir daquele dia, tudo mudou na vida da igreja, de forma particular. Tudo mudou na vida de cada uma daquelas pessoas que receberam o Espírito Santo na sua vida. Então, eu acredito que até mesmo para obedecer a palavra, para pregar o Evangelho, para curar em nome de Jesus, tudo que eles iam fazer que dizia respeito ao reino de Deus, eles começaram a ter mais ousadia, mais autoridade de Deus para fazer tudo aquilo que antes talvez eles tinham até medo de fazer. A partir do momento que eles foram cheios do Espírito Santo, tudo mudou na vida daqueles discípulos, enfim, na vida da igreja. Então quer dizer que o recebimento da virtude, o recebimento do poder do Espírito Santo na nossa vida é essencial para a saúde espiritual, para o trabalho que nós precisamos desenvolver para o reino de Deus. Então, se você ainda não recebeu o batismo no Espírito Santo, peça a Jesus, é promessa dele, e
com certeza, né, com a sua dedicação, seu interesse de buscar a Deus e pedir a Deus misericórdia, que Jesus venha te batizar com o Espírito Santo, tenho certeza que você também irá receber, porque é promessa de Jesus e Ele cumpre todas as suas promessas. E com certeza, a partir do momento que você for batizado do Espírito Santo, tudo vai mudar na sua vida. Você vai ver que a forma de você falar de Jesus, o seu proceder, tudo em você será mudado a partir desse momento. Então, busque o batismo no Espírito Santo. O primeiro ponto nos fala sobre o trabalho dos primeiros missionários. Na verdade, os primeiros missionários foram os discípulos e os seguidores de Jesus daquela época. A primeira igreja era praticamente formada por judeus. E durante muitos anos, aqueles irmãos judeus limitaram a pregação do evangelho apenas para judeus. Eles não, com certeza, os irmãos não haviam compreendido que a morte de Jesus foi para o resgate de uma humanidade inteira. Mas como Deus tem os seus planos, né, sempre foi assim, Deus tem os seus planos e Ele cria situações para que a vontade dele seja cumprida na vida das pessoas, da nação, de quem quer que seja. Então, irmãos, Deus permitiu que uma grande perseguição viesse sobre a vida daqueles irmãos. E agora, desesperados, com medo do que poderia acontecer com eles, né, eles começaram a fugir. E por onde eles passavam, eles pregavam o evangelho do reino. Eles falavam acerca daquilo que Jesus havia feito, acerca da morte, da ressurreição de Jesus. Glória a Deus por isso. Mas, mesmo tudo indo muito bem, Deus precisava que o evangelho fosse ainda além. E Deus, olhando para a vida de Saulo de Tarso, Ele viu o que aquele homem poderia fazer, um instrumento que aquele homem poderia ser nas mãos de Deus. Glória a Jesus. E conhecemos, né, todos nós conhecemos a história do encontro que Saulo de Tarso teve com Jesus, que foi transformado, né, até o seu nome foi mudado para Paulo. Tudo em Paulo, tudo em Saulo, a partir daquele dia, foi mudado. As convicções que ele tinha, tudo que ele achava que era certo era errado, o que ele achava que era errado era certo. Então, a vida dele, podemos dizer assim, que virou de cabeça para baixo. Tudo nele mudou. E o evangelho foi ainda mais além. Só que eles fizeram o trabalho deles, os discípulos fizeram, os seguidores de Jesus, Paulo fez a parte dele, muitos outros fizeram a parte, né? Mesmo na nossa era, muitos, poderíamos citar alguns nomes aí, de pessoas que foram instrumentos poderosos nas mãos de Deus, na pregação do evangelho. E nós, né? Todos eles contribuíram, e nós temos contribuído? Será que eu tenho contribuído? Você tem contribuído? Pensa aí, faça uma retrospectiva, né? Será que nós temos feito alguma coisa? Às vezes podemos pensar assim, o meu exemplo é o suficiente para que o evangelho seja pregado. Sim, o nosso exemplo também, mas nós precisamos falar de Jesus. Quantas oportunidades que nós temos de falar de Jesus e às vezes nós nos acovardamos e não falamos de Jesus. Às vezes pessoas desesperadas contam para a gente problemas que eles tiveram ou que eles têm e nós nos comportamos como covardes e não falamos de Jesus. Então, vamos fazer a nossa parte, né? A partir de agora, vamos pensar isso. Temos feito a nossa parte? Temos sido missionários? O segundo ponto nos fala sobre as primeiras perseguições do Império Romano. Irmãos, os primeiros perseguidores no primeiro século foram os próprios judeus. Os judeus tradicionais, eles viam o cristianismo como uma grande ameaça ao judaísmo, sendo assim os primeiros a perseguir. E à medida que o cristianismo foi crescendo, começou a chamar a atenção também do império, porque a igreja ela pregava, ela era contrária a muitas leis romanas. E assim também como os cultos aos imperadores, os cristãos se recusavam, né, de cultuar os imperadores, se recusavam a cultuar os deuses que os imperadores cultuavam, e assim sobreveio uma grande perseguição sobre os cristãos. Muitos irmãos foram torturados, massacrados, decapitados, crucificados. João, por exemplo, foi lançado numa caldeira de azeite fervente e depois
abandonado na ilha de Patmos. E não foi só isso. Durante todos os tempos, todos os irmãos, todos os cristãos, a igreja de Deus, de um modo geral, ela sempre foi perseguida e ela é perseguida de formas diferentes do passado. Mas ela é perseguida, mas ela é vitoriosa, porque quem está conosco é o nosso general, O Senhor dos Exércitos é aquele que nos sustenta, nos fortalece e nos guarda sob as suas mãos poderosas. Que o Senhor continue abençoando a sua vida, Nós vamos orar, vou orar pela sua vida. Ore comigo. Senhor nosso Deus, nós te adoramos, meu Pai, porque o Senhor é grande, soberano, poderoso. Te agradecemos pelas tuas bênçãos, por essa aula, Senhor, maravilhosa que o Senhor nos concedeu. Esse tempo, Senhor, de aprendermos mais acerca da tua palavra. Continue conosco, abençoa os teus servos, meu Pai, que ouviram esses ensinamentos, que possamos dia após dia, Senhor, sermos mais fiéis ao Senhor e dedicar a nossa vida, o nosso tempo ao serviço do Senhor. Ser conosco, é o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém.